Olá, segunda série. Esta semana nós iremos estudar sobre ligações químicas e especificar a ligação iônica. O que é a ligação química, né? O conceito de configuração eletrônica e o desenvolvimento da tabela periódica permitiu aos químicos uma base lógica para explicar a formação de moléculas e outros compostos, ou seja, como é que os átomos eles vão se juntar para formar moléculas e compostos. Então, a ligação química vai entrar aí. A configuração eletrônica, que nós estudamos na primeira série, ela mostra quantos elétrons tem em cada camada, né? Em cada órbita do átomo, certo? Ela vai identificar, mostrar quantos elétrons tem em cada órbita. A ligação química é o conjunto de forças que mantém os átomos unidos entre si, dando origem a moléculas. E em todos os tipos de ligação química, as forças de ligação são essencialmente eletrostáticas, isto é, forças entre cargas elétricas. Olha, nós estudamos que os átomos eles podem doar elétrons, que fica positivo, e receber, que fica negativo. Então, o que vai acontecer? Quando um átomo doa e o outro recebe, aqui eu vou ter uma força eletrostática, ou seja, eu vou ter uma carga positiva atraindo uma carga negativa, certo? Porque os opostos, né, eles vão se atrair. Então, é dessa maneira aqui que vai acontecer a ligação iônica que nós iremos estudar. Antes de iniciarmos com a ligação iônica, nós temos que saber que existe uma regra quando os átomos se ligam, que a sua última camada tem que ter 8 elétrons. É chamada regra do octeto, certo? Eles vão ficar estáveis, né? Ou seja, eles vão conseguir fazer a ligação com outro átomo quando a sua última camada ficar com 8, certo? Então, como é que vai ser isso? Por exemplo, aqui eu tenho o sódio. Eu tenho o sódio aqui, ó, e ele tem a configuração 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Na primeira ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8 e na terceira camada ele tem 1. Aí o que vai acontecer? Como ele só tem 1, ele vai doar esse 1, essa camada aqui vai acabar, não vai existir mais, e a última camada vai ser essa com 8 elétrons, que é justamente obedecendo a regra do octeto, alcançando a estabilidade, certo? No caso do cloro, nós temos aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Na primeira camada nós temos 2, na segunda nós temos 8, né? A terceira nós temos 7. Aí o que vai acontecer? Se ele já tem 7 na última camada, ele vai ter a tendência de receber um elétron, certo? Porque se ele receber 1, ele vai ficar com os 8, que que ele aí vai alcançar a estabilidade, certo? Ele vai ficar com os 8 elétrons. Ou seja, gente, resumindo, quando ele tem poucos elétrons, a tendência vai ser doar e a última camada vai ficar com 8, né? Aqui a penúltima que existia antes. E quando ele tem muitos elétrons, o que vai acontecer? Ele vai receber para completar os 8. Pronto. Aqui ficou com 8 na última camada, eles vão conseguir se juntar. Aqui ele vai ser positivo e aqui ele vai ser negativo, certo? Então, positivo com negativo, esses átomozinhos vão se atrair pelas cargas opostas. Quando é que acontece uma ligação iônica? Pode acontecer entre um metal e um hidrogênio. O hidrogênio, gente, ele é uma exceção à regra do octeto, porque o hidrogênio ele só tem um elétron, então ele não pode doar esse elétron, certo? Ele vai poder o quê? Ele vai poder receber um elétron e ele fica estável com 2, ele não precisa de 8, certo? Ele não precisa de 8 para ficar estável, ele só precisa de um elétron. Ele só tem 1 e precisa de 1 para ficar estável. Então, nas ligações iônicas, o hidrogênio, ele vai receber, certo? Ele vai receber 1, ficando com 2, que ele só tem 1, e ficando estável. Ou seja, ele é uma exceção à regra do octeto.
Eu coloquei aqui alguns exemplos das ligações químicas que nós veremos. Nós estamos estudando a iônica, né? Para vocês lembrarem, ó, que a iônica vai doar um elétron e o outro vai receber. Um átomo doa e o outro recebe. A ligação iônica, como é que ela é definida? São os elétrons, né? São transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Novamente, como eu já tinha explicado aqui, ó, o sódio tem 8 aqui na penúltima camada, tinha só um, vai doar, né? E aqui na última camada do cloro tem 7, então ele vai receber 1 para ficar com os 8, certo? Quando acontece isso, o sódio fica positivo, o cloro fica negativo, então eles vão formar um composto pela força de atração entre suas cargas. A ligação iônica ela vai acontecer também, além de acontecer com o hidrogênio e com o metal, ela vai acontecer entre um metal e um ametal. Por quê? Os metais, eles têm poucos elétrons na sua última camada, então eles vão ter a tendência de doar. E os ametais ou não metais, eles têm muitos elétrons na sua camada, então eles vão ter a tendência de receber. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, cargas opostas se atraem, então vão formar as ligações iônicas, que é doando e recebendo elétrons. Nós não precisamos fazer a configuração eletrônica para saber quantos elétrons tem na última camada de cada elemento. Nós podemos observar isso na tabela periódica. Olha, como a gente estudou a tabela periódica, tem as famílias, né? Aqui eu tenho uma, duas, a primeira, a segunda, a 13ª, a 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª. Nós vamos utilizar os representativos, certo? Porque eles dão certinho para fazer esse tipo de ligação. Não tem erro nenhum, porque de certeza no boro, no bromo, quando eu fizer a configuração, eu vou ter 7 elétrons na última camada. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, a primeira família, todas terminam com 1 no final, na última camada. A segunda, todas terminam com 2. A 13ª, todos terminam com 3. A 14ª, todos terminam com 4. A 15ª, todos terminam com 5. 16ª termina com 6. 17ª tem 7 elétrons na última camada. Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada, gente. Então, eles já obedecem à regra do octeto, certo? Eles não precisam estar doando nem recebendo para formar ligação. Eles são gases, eles não precisam fazer isso para se ligar, porque eles já têm os 8 elétrons, certo? Então, a gente não vai utilizar aqui os gases nobres. Então, pessoal, nós temos aqui um elétron na última camada que vai doar, né? Nós temos da segunda família. A segunda vai doar 2. Aqui na 13ª vai doar 3, certo? Embora o boro aqui ele não seja um metal, mas aí ele fica, né, como exceção. Depois nós vamos ver sobre o boro. O 4 nós não vamos usar agora, porque é para ligação covalente. Aí aqui, ó, nós temos o 5, né? O 5, gente, deixa eu aumentar aqui. O 5, com 5 elétrons, ele precisa receber quantos? Precisa receber 3, né? Se ele tem 5 elétrons, ele vai precisar receber 3. Se ele tem 6 elétrons, na última camada, ele vai precisar receber 2. E se tem 7, vai precisar receber 1. E aqui 8, né? Como eu falei, os gases nobres não entram, porque ele já tem os 8 elétrons. Então, vai ser assim. Você vai olhar para a tabela periódica, vai ver que esses elementos aqui, ó, eles vão doar, porque eles têm poucos elétrons na última camada, e esses aqui eles vão receber,
porque eles têm mais elétrons na última camada. Só vocês lembrarem assim, se tem pouco, é mais fácil doar, e se tem muito, vai ser mais, ter a tendência de receber mais, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer para descobrir a fórmula? A fórmula desse composto. Por exemplo, se eu pedir para juntar alumínio com oxigênio, como é que vai ser a formulazinha? Nós sabemos a fórmula da água, né? Que é H2O. H2O. Por que que não é HO2? Porque, gente, não vai ter a quantidade de elétrons necessária aqui para se ligar a esse tanto de oxigênio. Nós vamos ter que ter uma proporção, certo? Que é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu faço é olhar qual é a família do alumínio e qual é a família do oxigênio, para eu ver quantos elétrons tem. O alumínio está na 13ª, então ele tem 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, ele vai doar 3 elétrons. Eu coloco aqui em cima, ó, mais 3. Lembrando que o primeiro é positivo, né? O alumínio também tem 3, vai doar. O oxigênio está na 16ª. Ele tem 6 e ele vai precisar ganhar quantos para ficar com 8? 2, né? Pronto. O alumínio vai doar 3 e o oxigênio vai receber 2. Observem que não está proporcional. Como é que o alumínio vai doar 3 e o oxigênio vai receber só 2? Cadê o outro elétron que sobrou? Vai para onde? Não pode. Tem que ter a proporção. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse 3 aqui e vai vir aqui para o oxigênio. E esse 2 aqui vai vir para o alumínio. Aí vai ficar, ó, alumínio 2, né? Alumínio 2, ó. E oxigênio 3. Eu vou trocar para eu ter uma proporção. O que significa isso? A estrutura do óxido de alumínio, a L2O3, é assim. É 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. Porque aí vai dar certinho a quantidade de elétrons que vai ser doada e recebida. Olha, observem aqui, ó. São 2 de alumínio. Eu coloquei aqui, ó, 2 de alumínio e 3 de oxigênio. 1, 2, 3. Certo? O que eu vou fazer para ver se tá tudo certinho? Já que a fórmula diz que é 3 de alumínio para 2 de alumínio para 3 de oxigênio, vamos ver se dá certo. Eu já vi que o alumínio tem 3 elétrons, né? O alumínio tem 3 elétrons e o oxigênio tem 6, né? Porque está na 16ª família. Ó, cada oxigêniozinho desse tem 6 elétrons. O que vai acontecer? O alumínio, ele vai doar esses 2 aqui, ó, pro oxigênio. Esses 2 aqui vão ser doados para o oxigênio. Certo? Esse outro aqui, ó, esses outros 2 vão ser doados para esse oxigênio e sobrou um de cada, não foi, ó? Esses 2 aqui vão para esse aqui do meio. Então, eu tenho aqui que o alumínio, ele doou 3, esse alumínio doou 3 também, esse oxigênio recebeu 2, esse recebeu 2 e esse recebeu 2. No final das contas, doou 3 mais 3, doou 6, né? E recebeu 2, 2 e 2. Então, recebeu 6 no final. O tanto que foi doado, foi recebido. Dessa maneira, eu vou saber que a minha continha está certa, que a minha fórmula unitária, que eu chamo, está correta, certo? Sempre lembrando de colocar essa proporção, ó, para quando você for fazer a moléculazinha aqui, a fórmula eletrônica que mostra os elétrons sendo doados e recebidos. Nós temos aqui outro exemplo do magnésio e do cloro. O magnésio, ele está localizado na segunda família, desculpa. Ele está localizado na segunda família. Então, se está localizado na segunda família, vai doar 2, né? E o cloro está na 17ª, tem 7 elétrons, então vai receber 1 para ficar com 8. Vou trocar aqui, ó,
o magnésio fica com 1, não aparece o número 1, viu, gente? Quando eu escrevo a fórmula. E o cloro vai ficar com 2. Fica MgCl2. Fica 1 magnésio para 2 cloros, a fórmula. Aí vamos ver se realmente dá certo. Nós calculamos aqui, ó, que é 1 magnésio para 2 cloros. O magnésio tem 2 elétrons, né? Tem 2 elétrons e o cloro tem 7. Um elétron desse vem para cá e um elétron desse vem para cá. No final, o magnésio vai doar 2, né? E cada cloro desse vai receber 1. Aqui, ó, doou 2, aqui também recebeu 2 no final das contas. Então, está certinho essa fórmula aqui do magnésio com o cloro. Uma coisa importante é que tem essa exceção aqui, gente, ó, que quando os números forem iguais, por exemplo, aqui o magnésio e o oxigênio, eles vão ficar iguaizinhos, ó. O oxigênio e o magnésio. Gente, aqui é menos, eu já corrigi lá, viu? Eles vão ficar iguais. Quando eles estão iguais, a proporção é 1 para 1. Por quê? Porque assim, ó, 2 magnésios para 2 magnésios é a mesma coisa de 1 magnésio para 1 magnésio. É a mesma proporção. Se 2 magnésios precisa 2 oxigênios, aí 3 precisa de 3, 1 precisa de 1. Então, vai ser assim. Sempre quando vier o mesmo valor, a proporção é 1 para 1. Às vezes, em uma questão, vai vir esse item assim, ó. Vai vir 2 para 2. Mesmo estando errado, que a gente não usa assim, vai vir lá para saber se você realmente está sabendo do conteúdo, tá bom? Nós temos aqui outro exemplo do lítio com o oxigênio, certo? O lítio aqui, ó, ele está na primeira família, vai doar 1, né? E o oxigênio está na 16ª, tem 6, então precisa de 2. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a troca, o lítio fica com 2, ó, e o oxigênio fica com 1. Aí fica 2 lítios para 1 oxigênio. Aí nós vamos ter aqui a fórmula eletrônica. Tem 2 lítios, cada um com 1 elétron, né? E o oxigênio com 6 elétrons. Então, o lítio vai doar 1 para cá e esse lítio vai doar 1 para cá. Então, aqui o lítio doou 1, esse lítio também doou 1 e o oxigênio recebeu 2. No final das contas, doou 2, né? E recebeu 2. Gente, é isso. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp, tá bom?